E quais são as fontes? De onde que a gente tira isso? Será que são só esses 4 evangelhos? Ou será que tem mais coisas escritas? Tem gente que acha que não, é só os evangelhos que falam sobre Jesus. Mas tem mais coisa que faz referência para Jesus. Tem fontes seculares, fontes não religiosas. Por exemplo, a gente tem fontes romanas. Plínio o Jovem, Seutônio, Tácito, Júlio os Africanos, eram alguns historiadores, alguns eram autoridades romanas que escrevem uns para os outros, citando os cristãos, citando esse Jesus, esse Christus, ou como tem uns que falam Crestus, até Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, em uma de suas cartas reclama, poxa, vocês não sabem nem falar o nome dele, é Cristo, não é Cresto, porque alguns nem sabiam direito do que é que estavam falando, mas já reconheciam nos seus escritos que esse Cristo, ele deixou seguidores, e esses seguidores estavam sendo uma pedra no sapato das autoridades romanas. Tem também as fontes judaicas, então há escritos rabínicos que vão falar de Jesus como sendo um nazareno que praticou mágica, bruxaria, e que por causa disso ele desviou muitos israelitas do seu caminho. Então eles vão citar esse Jesus dessa forma. E Flávio Josefo vai ser um historiador romano, na verdade, mas de origem judaica. Ele foi um judeu que se, vamos dizer, bandeou para o lado dos romanos, sendo bem assim, superficial, vamos dizer, e ele vai escrever dizendo que sim, ele vai citar os seguidores de Jesus, dizendo que Jesus foi um sábio que fez muitas obras, tinha seguidores e que foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos. Isso tudo fontes que não tem nada a ver com a religião. E nós temos os 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos foram escritos de forma independente dessas fontes seculares. Eles não têm relação, em termos de grupo, de influência, com as fontes seculares. Mesmo assim, há extrema concordância. Quando a gente vê o Jesus dos evangelhos e a gente vê o que é dito nessas fontes seculares, estão falando da mesma pessoa, estão falando dos mesmos acontecimentos. Só que é muito interessante que os 4 evangelhos apontam para detalhes e trabalham detalhes que mostram que eles sim eram testemunhas oculares do que estava acontecendo. Há estudos mostrando como que os nomes das pessoas, dos lugares, a vegetação, a geografia, tudo isso, quando a gente combina isso tudo, a gente vê que quem escreveu aquilo sabia das pessoas, sabia da forma como se referia às pessoas, sabia daqueles lugares, conhecia a geografia, conhecia a botânica do lugar. Não tinha como alguém escrever 1, 2, 3 séculos depois, com essa riqueza de detalhes tão precisa, se fosse alguém que estivesse inventando uma história. E o registro dos discípulos vai indicar o oposto de uma peça publicitária. Por que isso? Olha, se eles quisessem escrever uma peça publicitária de Jesus, dificilmente eles teriam se colocado de uma forma tão depreciativa em alguns momentos. Os próprios discípulos de Jesus é que vão escrever sobre eles mesmos, se colocando junto com Jesus nas situações. E olha, Pedro é colocado dando cabeçada, os discípulos são colocados no início como um bando de medrosos, de inseguros, que estavam brigando entre si. E só depois da ressurreição de Jesus é que a coisa vai se organizar um pouco melhor. Mas os discípulos que escreveram os evangelhos vão colocar a si próprios como sendo pessoas, vamos dizer assim, a gente vê com reservas, pô, esses caras eram cabeça dura demais. E se fosse uma peça publicitária, muito provavelmente eles se colocariam de uma forma mais bonitinha. Então essas são as fontes que nós temos, fontes seculares e os 4 evangelhos, e nós vamos caminhar com certeza em cima dos 4 evangelhos. Mas há outros evangelhos também. Aí está entre aspas, porque realmente são evangelhos que a gente não pode confiar. Por quê? São cerca de 50 textos ou porções de textos que são considerados apócrifos, ou seja, não são considerados realmente dignos de confiabilidade. Por quê? A autoria deles é duvidosa. Então, são pessoas que escreveram muito tempo depois, pessoas que escreveram coisas que não batem mesmo com o que a gente conhece da história de Jesus. A historiografia deles tinha uma coisa muito interessante. Os discípulos dos discípulos, a gente não tem só os evangelhos, a gente tem, depois dos discípulos de Jesus, os seus próprios discípulos escrevendo a respeito daquilo que eles aprenderam a partir de João, a partir de Pedro, e por aí vai. E esses discípulos dos discípulos vão citar as cartas de Paulo, de Pedro, de João, vão citar os evangelhos, e esses considerados apócrifos não são citados por eles. Por quê? Porque não existiam naquela época, são escritos posteriores. E por que são escritos posteriores? Eles vão falar de uma forma diferente, de uma época diferente dos 4 evangelhos. Então não há confiabilidade nenhuma daquilo que eles dizem. Eles vão falar de um Jesus de uma forma completamente descontextualizada. Alguns deles são falas de Jesus, que esses sim parecem muito mais com essas propagandas religiosas.
não tem história nenhuma, não tem contextualização nenhuma. Um exemplo é esse, o Evangelho da Infância de Cristo segundo Tomé. Esse Tomé não tem nada a ver com o Tomé discípulo, e disse desse Tomé que ele escreveu sobre como que foi a infância de Cristo, ou seja, tenta juntar ali aquele período que fala pouquíssimo da vida de Jesus, que é a infância, a adolescência dele, e pinta um Jesus completamente medonho, um Jesus que, quando a gente está vendo, assim, tá brincando com os amigos dele, o amigo pega no pé dele, ele fulmina o amigo, o amiguinho, o coleguinha dele morto. Então, esse tipo de coisa que tem nada a ver com Jesus, com o caráter de Jesus, daquilo que está nos evangelhos. E foi escrito bem depois. Ninguém acredita, nem não religiosos acreditam que aquilo foi escrito na época dos outros evangelhos. E percebe-se muito a influência de outras correntes filosóficas. O gnosticismo, que era uma coisa que foi crescendo ali naquela época depois de Jesus, misticismo, docetismo. Docetismo era uma corrente que sustentava que Jesus não era humano. Jesus era uma aparição. Jesus era como se fosse meio fantasmagórico. Então, por causa disso, ele não morreu na cruz, porque ele nem corpo tinha. Então, a gente vai ver essas influências gnósticas, docéticas nesses evangelhos, e por causa disso a gente percebe que, na verdade, esses outros evangelhos são propagandas religiosas e não relatos fidedignos da vida de Jesus. E aí, por outro lado, a gente tem a questão da qualidade desses 4 evangelhos. Por que a gente pode confiar que esses 4 evangelhos são fidedignos? São coisas que a gente pode ler assim, puxa vida, é isso mesmo, é disso mesmo que ele está falando. Em primeiro lugar, a educação e a memória do grupo de discípulos e da época. Ou seja, as pessoas eram educadas para registrar, para lembrar e para passar adiante coisas assim, nos mínimos detalhes, porque a tradição oral era algo que era o que a maioria das pessoas tinham. Então, para que não houvesse o famoso telefone sem fio, as pessoas tinham que decorar, os discípulos dos rabinos, e Jesus foi um rabino, tinham que decorar ipsis literis as histórias para que eles pudessem passar adiante. E só o seu discípulo seguinte só poderia passar as histórias adiante depois que ele provasse que sabia tudo ipsis literis. Então essa era a tradição da escola da época. Mais do que isso, os evangelhos sinóticos, quando a gente fala sinóticos, a gente está falando de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem uma outra ótica. Sinótica é sobre a mesma ótica. E esses 3 evangelhos, eles vão se alinhar em 90% dos relatos, especialmente o ensino de Jesus. Ou seja, pessoas que escreveram, Mateus escreveu, Lucas escreveu, e Marcos escreveu, os 3 escreveram em momentos diferentes, mais ou menos na mesma época, mas em momentos diferentes, em lugares diferentes, e eles vão alinhar em 90% dos seus relatos. As diferenças são mínimas e são naturais de quem está escrevendo de um ponto de vista um pouco diferente. O padrão da historiografia da época permitia seletividade de relatos e falas, mas nunca a alteração. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente lê alguma coisa hoje de história, espera-se que uma pessoa conte uma coisa e outra pessoa conte uma coisa e esteja 100% alinhado. Tem que estar igualzinho, porque senão as pessoas colocam em xeque. Mas o padrão da forma de se escrever história naquela época, a historiografia, não era bem assim. A pessoa, quando queria contar uma coisa, ela selecionava aqui os episódios que queriam ilustrar aquilo que ela queria mostrar. Então, Marcos vai selecionar alguns episódios da vida de Jesus, Lucas vai selecionar, Mateus vai selecionar e João também vai selecionar aqueles episódios da vida de Jesus que eles queriam ressaltar para mostrar para os seus leitores quem era Jesus. Então, as pequenas diferenças, e por que um fala uma coisa e o outro não fala? É por causa disso, coisa completamente natural naquela época. Até hoje a gente vê pessoas, historiadores, escrevendo sobre o mesmo evento de forma diferente e eles querem mostrar, às vezes, uma noção diferente. Tem um episódio com Tertuliano, que viveu no 2º século, e eles têm um caso lá de um apócrifo, um livro apócrifo que chamava-se Os Atos de Paulo. Em vez dos Atos dos Apóstolos, eram os Atos de Paulo. E era um livro que tentava exaltar Paulo assim, de uma forma além do que o próprio Paulo gostaria de ver. E a liderança chama a atenção para as pessoas responsáveis por aquele escrito, e um presbítero, que era equivalente mais ou menos a um pastor nosso hoje, ele é tirado de cena do seu ofício, ele perde o ofício dele de presbítero por causa disso. Então, olha, você não pode alterar nada, você não pode acrescentar nada, e por causa disso ele é colocado, ele perde o ofício dele de presbítero porque ele havia acrescentado coisas que a Bíblia não falava que Paulo tinha feito. Então, só para ver a seriedade como as pessoas lidavam com essa questão de acrescentar outras coisas. Outra questão é que a escrita era muito mais comum do que a gente pode imaginar. Há um rabino das antigas daquela época que dizia o seguinte: olha, se você está aos pés de um rabino e você não tem algum lugar para escrever aquilo que ele está ensinando, você escreva na manga da sua túnica. O que ele estava querendo ressaltar, que é a importância do registro, e a gente tem com isso o registro de que sim, as pessoas registravam.
pode ser que não estivesse organizado como foi organizado depois, mas desde o início, desde os primórdios, as pessoas sim registravam aquilo que Jesus estava falando, fazendo, e que isso se torna depois os evangelhos, e Lucas vai falar disso, que ele fez pesquisas, entrevistas para escrever o seu evangelho. E a questão da poesia e da retórica de Jesus, que são memoráveis. Ele usa muito de parábolas, ele usa muito de formas poéticas de falar, e isso é uma forma que os rabinos usavam para ajudar na memorização das histórias e no passar adiante, o ensino para as próximas gerações. Então, por causa disso, a gente vê que os evangelhos têm sim uma qualidade enorme, e a gente pode sim confiar nesses evangelhos para extrair daquilo que a gente quer de Jesus e aprender a respeito desse Jesus. O que a gente vai ver nessa jornada nossa, nesse pequeno curso sobre Jesus, os Jesus dos Evangelhos? Nós vamos dar uma geral, para a gente entender o que um evangelho tem, nós vamos ver Mateus e fazer um panorama sobre Mateus, nós vamos ver sobre as tentações de Jesus, como é que foi isso, o que significou isso. Vamos dar uma passada no Sermão do Monte, vamos ver os milagres de Jesus, qual que é a importância desses milagres, o que quer dizer a proclamação do reino de Deus, as parábolas, qual que é a importância das parábolas no ensino de Jesus, por que ele vai trabalhar a questão do discipulado, por que ele fez discípulos, e o que significava essa comunidade e esse reino que ele pregava. E vamos fechar com a última semana de Jesus, a morte, a ressurreição, e o que isso tem a ver com o seu ensino. Então esse vai ser o nosso panorama desse curso.